certeza. Vamos rezar mais uma vez, pessoal. Vamos consagrar Nossa Senhora e também pedir o auxílio dos nossos santos anjinhos para que eles nos auxiliem na nossa comunicação, que vocês possam prestar atenção naquilo que Jesus quer mostrar para vocês, que Ele realmente tem sede do amor de vocês. Então, que hoje seja realmente uma noite especial, uma live especial, que nos ajude a estar cada vez mais perto do nosso amado esposo. Por isso, pedimos o auxílio de Nossa Senhora, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso. E aí, tu vai começar? Posso começar. Bom, pessoal, vocês sabem, né, tá aí escrito, e a gente vai ter também meio que uma conversa aqui, né, porque Jennifer vai me interrompendo, eu vou interrompendo Jennifer, e aí a gente vai tentando agregar um pouquinho para vocês, né, do fato dessa alma esposa, no sentido de que vocês vão entender um pouco sobre como surgiu a alma esposa, como é um convite realmente universal, e também entender os métodos práticos para vocês tentarem assemelhar-se a Jesus esposo, né? Claro que vocês não vão, por causa desses métodos de hoje para amanhã, se tornar uma alma de sétima morada, mas... É coisa de uma vida inteira. Pois é. Mas vocês vão aí tentando crescer progressivamente, tá? Pronto. Ops. E para começar, a gente queria começar falando para vocês como surgiu, né? Isso de alma esposa. E pra gente entender o que é alma esposa, a gente vai entender também o primeiro casal da igreja, né? Que foi Adão e Eva. Deus cria Adão, e aí a gente já está entrando propriamente dito no assunto. Deus cria Adão e dá para ele a vida, o seu intelecto, dá para ele os seus sentidos, né? E dentro disso, ele diz que Adão não pode ficar sozinho. Adão não podendo assim ficar sozinho, Deus vai e no sono profundo de Adão, da costela de Adão, ele tira Eva, né? Que Adão nasce do barro e Eva nasce da costela de Adão. E uma das frases mais bonitas e mais que dá muito para refletir, mas ninguém reflete, da Bíblia, é quando Adão ele encontra Eva pela primeira vez, né? Quando ele volta do seu sono e aí começa a contemplar a beleza de Eva, que é tão parecida com a dele. E fala uma frase muito bonita: Senhor, realmente ela é carne da minha carne, é sangue do meu sangue. E quando Adão fala isso para Eva, é uma coisa muito engraçada, porque a alma ela se vê a alma ela se vê a semelhança que ela necessita ter com Deus, né? Se a alma é a prefiguração do próprio Deus, do próprio Cristo, né? Então, aí seguimos, né, essa história de salvação e vemos que Eva cai no pecado. Isso é tudo para vocês entenderem o que vai desaguar a esposa, né? E aí Eva cai no pecado e os planos de Deus meio que eles quebram, né? Porque Deus cria o homem para ser perfeito, para assim continuar na perfeição com ele. E o homem vai e quebra essa perfeição caindo no pecado. E o que você tem que tirar daqui? Você tem que tirar daqui uma das coisas mais importantes que aconteceram para a humanidade. O Catecismo da Igreja vai dizer que Deus, ao ver o pecado de Eva, ele precisa ter como uma espécie de remédio, para que naquele exato momento ele tirasse todo aquele pecado e desse ao homem novamente a possibilidade da salvação. E onde Deus quer arrumar esse remédio para que os homens eles possam realmente desfrutar da santidade que provém dele. Porque veja, Deus ele deu o zelo para o homem de ser integrado no sistema de salvação, de tal modo que o homem fosse perfeito, limpo, sem mancha, sem mácula. Só que aí o homem vai e cai, e meio que quebra os desígnios de Deus, né? E Deus ele meio fica sem entender que planos eram aqueles dos homens de buscarem outra coisa senão ele. Porque na racionalidade de Deus, né? O homem ele não poderia pecar, mas não poderia buscar o pecado por ser um fato que não é perfeito, né? O Deus é perfeito, o pecado não é perfeito. O pecado causa separação
e as virtudes provenientes de Deus geram em santidade. E aí quando você vai ver Deus querendo buscar esse remédio para de uma forma ou de outra tentar quebrar esse pecado e dar a eles a salvação de volta, Deus acha na igreja a forma perfeita de se encontrar aquilo, a forma perfeita dos homens serem introduzidos de novo, e mesmo com o pecado proveniente de Eva, o pecado proveniente de Eva, o homem poder novamente se santificar por um meio de purgação, por um meio de amor. E aí que o amor esponsal surge. Não surge propriamente Deus construindo a igreja, mas surge na fundação da igreja, que é uma coisa que a gente vai entender mais pra frente. E aí Deus constitui todos os homens, né, com a sua vida, seus intelectos, como todos somos, mas aí também vivemos de nós a mancha do pecado. E aí você entende o quê? É uma coisa muito interessante como Deus, quando nascemos, agora eu falo de nós, isso de Adão e Eva a gente vai entender mais lá na frente, mas nós, propriamente dito, nascemos com essa mancha do pecado, e com ela vamos até o nosso batismo, mas com a concupiscência até o final da nossa vida. Então Deus precisa nos seduzir de alguma forma. E a forma mais caritativa que Deus quis nos seduzir foi por meio da cruz. E isso tem uma passagem muito interessante lá em Oséias capítulo 2, versículo 16, que é uma coisa muito interessante que fala assim: por isso, eis que eu mesmo a seduzirei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Dali lhe restituirei suas vinhas, e o vale de Acor será uma porta de esperança. Então, o que dá para tirar aqui? Por isso, eu mesmo a seduzirei. Se Deus quer seduzir uma alma e quer tirar ela desse meio de pecado e conduzi-la para um meio esponsal, para um meio salvífico, ele tem que conduzir onde começou a salvação. E como eu falei para vocês que esse processo de ser igreja foi fundado e ali veio a salvação em si, ela abre suas portas na cruz. E quando você entende, Deus quer nos seduzir para uma forma de cruz. E fala assim: por isso, eu mesmo a seduzirei. Eu mesmo seduzirei para onde? Eu mesmo seduzirei a alma para o Calvário, né? Para com as santas mulheres de São João adorar-me profundamente, onde foi a fundação da minha igreja. E aí continua: falar-lhe-ei ao coração, né? Quando fala falar-lhe-ei ao coração, veja que quando vamos falar uma coisa, essa coisa primeiramente ela precisa prover do nosso coração. Como assim? Não adiantaria de nada se a gente viesse aqui querendo falar de alma esposa, se realmente não querêssemos nós nos assemelhar a essas almas esposas em um fim da nossa vida, mesmo sermos fracos pecadores, mas queremos um dia nos assemelhar a essa alma esposa. Então primeiro é um fruto que nasce do nosso coração, para que assim esse fruto ele possa exalar pela nossa boca, exalar pelos nossos lábios, né? E uma coisa muito interessante é que quando ele fala falar-lhe-ei ao coração, quem fala na verdade no Calvário é o coração de Cristo. O coração de Cristo fala ao coração do homem, e o coração de Cristo fala ao coração do homem quando fala aqui depois. E isso a gente vai entender quando fala aqui depois, ó. Falar-lhe-ei ao coração e abrirei uma porta de esperança. Falar-lhe-ei ao coração e abrirei uma porta de esperança. O que é isso? Cristo quer falar no seu coração com o nosso coração. E por onde ele faz isso? Pelo lado aberto. É uma porta de esperança. Uma porta, vocês sabem, ela se abre assim. E se você entender a dimensão da imagem de Jesus misericordioso, o sangue e a água, eles jorram assim, como se fosse abrindo as portas para um convite maior para nós. E isso é o que Jesus quer falar. Ele quer nos seduzir ao Calvário constantemente, para que lá aprendemos a ser almas esposas por meio do lado aberto dele, que é a porta da esperança, né? É esse coração que quer se comunicar com o nosso coração. Isso é uma coisa muito interessante. E dando continuidade a isso, tem alguma coisa para falar que eu estou falando aqui? Eu acho que só depois. Nada? Tá. Então é uma coisa muito interessante. Isso é engraçado, porque a gente não comunicou, tipo,
Tu vai me interromper aqui, aí a pessoa fica meio perdida. Mas eu interrompo se eu quiser falar algo. Fica relaxado. Tá bom. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando aí também. Sim, tá tendo algum probleminha na caixa de perguntas, então se eu ignorei, vocês podem mandar aqui mesmo, tá? É isso. E aí, quando você entra nessa dimensão que Cristo, ele quer fazer que o humano vá à cruz, que o humano vá procurar essa responsabilidade na cruz, você entende uma coisa que cabe muito aos estudiosos da vida de Cristo, né? Se você for entender a vida de Cristo, ele nunca precisou de auxílio, realmente um auxílio duro. Como assim? Cristo, na sua infância, ele realmente precisou de um auxílio da Virgem Maria, mas ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha uma sabedoria maior, ele tinha uma sabedoria que provinha da divindade, não da humanidade. Cristo, quando quer fazer dos apóstolos missionários, ele quer que os apóstolos evangelizem, mas Cristo não depende daquilo. É tanto que ele não impõe uma ordem, um preceito. Ele fala, evangelizai-o comigo, mas não. Se vocês não evangelizarem, outras almas ganharão o reino dos céus. Isso é uma coisa que, claro, foi quantitativo, mas não quer dizer que se eles não tivessem feito seu papel, claro que foi muito importante, que Cristo não teria feito, porque Cristo não dependia das almas. A divindade não dependia das almas. De certa forma, enquanto vivo, né? A gente entende teologicamente que Cristo dependeu da Virgem Maria para nascer e todos esses fatores. Mas, humanamente, Cristo não dependia no seu espírito de missão, depender dos homens. Ele poderia fazer sua missão, ele poderia morrer na cruz, ele poderia seduzir todo o povo, ele poderia encerrar-se e abrir o céu. E o homem não teria participação nisso. O homem, muito pelo contrário, de vez de ajudar, ele teria que denegrir, né, se fosse pensar nesse caso. O homem ele teria apenas que açoitar, flagelar e pregar na cruz. Entende? Isso é uma coisa muito engraçada. Cristo não precisa do homem na cruz. Cristo não precisa do homem na sua vida. Mas em um certo momento, Cristo necessita piamente de um homem, que é o momento da cruz. Cristo na cruz, claro que ele teve os santos falam que ele teve uma força divina muito grande pelo fato dele não aguentar toda a potência de sofrimento, toda a potência de medo, de temor que ele tinha, até porque eram todos os pecados do mundo juntos ali naquela mesma hora, todo o fardo dos pecados do mundo naquela cruz. Então entendam, Cristo ele realmente não necessitava, mas ele quis se fazer necessitado em um momento específico, na cruz. Por quê? Os teólogos vão falar, né, os santos da igreja, vão falar que Cristo quis ser necessário na cruz por meio do Cirineu, pelo fato de ele saber que nós precisamos da cruz para nos salvar e nos assemelhar a ele. E nos assemelhar a ele é ser uma alma esposa. Então Cristo ele quer fazer do homem necessário da cruz, necessário no momento da cruz, para que o homem cada vez se sinta aconchegado no lugar que ele deve estar na sua vida. Uma alma esposa, ela sempre foi uma alma pregada na cruz. Uma alma esposa foi sempre uma alma com espírito de cruz, né? E um espírito de cruz de saber que a cruz de Cristo, que Cristo sofreu por nós, também devemos sofrer por amor a Ele e carregar a nossa por um amor maior ainda a Ele. Entende? Isso é o que algum santo que Santa Afonso Maria de Ligório citou, não lembro agora, ele fala, Cristo na cruz, ele pede ao Cirineu a sua ajuda para saber que a cruz realmente foi um ato atrativo, mas um ato de convite também, das almas irem e pegarem a sua cruz e seguirem-a com alegria, entende? Isso é um fato muito incrível. Cristo na cruz, ele quis depender de você, e até hoje Cristo sofre na cruz e ele quer depender de você. A cruz é um convite para as almas esposas. Repito, a cruz é um convite para as almas esposas. O lado aberto de Cristo, ele sempre foi um convite, ele sempre foi aberto, derramando as misericórdias de Deus, para que as almas esposas possam beber e continuar a caminhar nesse espírito árduo. É meio que o lado aberto de Cristo ser a nossa gasolina para continuar ao caminho do Calvário. É como se ele estivesse em cima de nós, derramando o seu sangue cada vez sobre nós. Santa Catarina de Sena fala muito isso. Cristo está em cima de nós crucificado e é o sangue caindo dele por nós que vai ser a nossa energia para continuar batalhando. E isso é um fato muito engraçado, que aí a gente chega na crucificação de Cristo, né? E é uma coisa engraçada porque na crucificação de Cristo foi a fundação da igreja, e a gente vai retomar o que a gente falou do Gênesis de Adão. Adão adormece, do seu lado surge Eva, a cópia de Adão, a cópia perfeita de Adão. E Adão olha para Eva e fala, Senhor, eis a carne da minha carne, eis o sangue do meu sangue. E Cristo, depois de padecer todos os tormentos, sozinho, não tinha companhia,
Deus quis fazer para ele uma companhia maior do que todas as outras companhias.